Amém. Irmãos, tomem os vossos assentos. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhá-la com os irmãos. Os irmãos que têm suas Bíblias, abre livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro. Olha para o teu irmão e fala: que bom que você veio. Que bom que você veio. Agora olha para ele de novo e fala assim: glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Sabia que falta isso hoje em dia, irmãos? A gente às vezes senta no culto, irmãos, e congrega e a gente nem olha na cara do nosso irmão. Aleluia. É um mistério isso. Tem tanta gente visitando, precisando de um abraço, de um Jesus te ama. E a gente, como igreja, a gente tem sido falho nisso, irmão. Isso aí eu falo pegando a minha vida também. Porque muitas vezes a gente, dentro do nosso coração, a gente quer, ter uma responsabilidade somente com a nossa alma. Não é isso? Ficou difícil da glória, diga aleluia. Nós somos responsáveis somente por nós. E amém, a salvação é individual. Mas existe algo tão maravilhoso que é ter todos aqueles que você orou junto com você no reino de glória com Cristo. Você crê nisso? Eu creio. Então, quantos você tem, se colocado à disposição de lutar, guerrear, dia após dia, apresentar a vida de alguém, irmãos? Muitas vezes vai além de você somente orar, mas também você está de uma maneira com que você compreenda a sua vida, compreenda a sua guerra, seu processo. E nós estamos numa igreja que nós oramos, mas nós temos comunhão. E isso é o diferencial. Porque tem gente que você ora que você não conhece, mas Deus te impulsiona você a orar. Mas aqui nós estamos formando um projeto I que hoje, com 50 pessoas, todos se falam, todos se abraçam. E quando for com 1000 não vai ser diferente não, irmãos. Todos vão se conhecer, vão se falar, vão ter a mesma intimidade. Eu achava, irmãos, a Cíntia meia doida. Porque a Cíntia era a primeira a ir na porta, correr nos irmãos lá e segurar e perguntava para um, para outro. E a Cíntia segurava um, segurava outro. E depois eu fui entender que tem os discípulos da Cíntia. Que agora a Cíntia criou algumas pessoas que fazem a mesma coisa. Isso que a gente faz, motiva as pessoas a entender que esse propósito, ele é guiado por Deus. Esse propósito que Deus colocou no nosso coração, ele é um propósito que nos faz ir além do que queremos somente para nós, mas para o nosso próximo. Então, como igreja, nesta noite, receba aí, irmão, comunhão no seu coração. Eu não sei, o último domingo que passou foi um domingo de ceia. E o domingo de ceia, irmão, é um momento de perdão, de nós nos perdoarmos, de nós pedirmos perdão e perdoarmos as pessoas que têm feito coisas que não nos agradam. Pastor, eu pregando aqui, falou algo muito importante. É necessário que o meu velho eu morra. O meu velho eu no mundo determinava e decidia que tinha que ser dessa forma, mas com Jesus eu ainda estou debaixo de uma receita poderosa. Então todos que estão aqui, irmãos, estão recebendo essa receita, e essa receita é uma receita que ela é utilizada no seu dia, na sua rotina, quando você acorda e quando você se deita. Não dá para você dizer que você só vai fazer, irmãos, e os irmãos que gostam daquele dia do lixo, alguém já viu esse dia do lixo aí, irmãos? Só os que faz dieta, viu? Só os que fez dieta deu glória. Tinha um dia do lixo, porque o dia do lixo é o dia que você se permite, você fala assim, hoje eu posso, semana inteira ser igual lá, igual a tartaruga só comendo alface. Aí no final de semana você fala, não, hoje eu vou comer uma pizza. Tem gente para dar glória aí, irmão? Glória a Deus. Nesse dia você se permite, só que com Deus é diferente. Com Deus, esse alimento ele é todo dia. E nós não podemos nos negar, irmão, que ele faça parte das nossas vidas diariamente, dentro da nossa rotina. Amém?
Livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Somente um versículo. Eu espero que Deus fale com os irmãos. Eu estava aqui, eu estava falando, Deus, eu vou passar para a Cíntia pregar. Cadê a Cíntia? Manda ela ficar no óleo. Só que aí Deus falou, ministrou meu coração. Glória a Deus. Você crê que Deus fala conosco? Eu creio. Vou ler aqui porque está na mesma tradução. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 24, capítulo 10, diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. É verdade. Existem algumas traduções, amém, Fábio, Deus abençoe. Existem algumas traduções que diz assim: se te manteres frouxo no dia da sua angústia, pouca será a tua força. Quando nós entendemos que nós guerreamos uma luta que ela foge do nosso controle, todos aqueles que aceitam Jesus e se colocam na posição de servir a Ele e de entregar a sua vida por inteiro a Ele, precisam primeiramente entender que eles vão entrar em uma guerra pessoal. E essa guerra pessoal e intransferível, olha que o teu irmão fala assim, é intransferível. É intransferível. Quantas coisas, quantas brigas eu consegui fugir, quantas coisas eu consegui renunciar de participar. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, essa guerra é uma das guerras que a gente não consegue fugir, porque nós nos colocamos na posição em que queremos servir a Deus por completo. E para servir a Deus por completo, é necessário que Deus faça uma obra por completo na nossa vida. E a obra de Deus nas nossas vidas, muitas vezes luta contra os nossos gostos e vontades. E os nossos gostos e vontades estão entrelaçados a algo que nós convivemos antes de Cristo, que é a nossa carne. A nossa carne deseja as coisas. A nossa carne almeja viver tudo aquilo que é bom, que é prazeroso. Quantos que estão aqui e já desejaram viver muitas coisas e até viveram, e teve coisas que passaram e o seu velho eu olhou e disse assim: poxa, se eu tivesse feito isso, eu teria feito diferente, eu teria entrado diferente. Só que nós entendemos que existem pontos na nossa vida em que é necessário tomar uma decisão. Olha para o teu irmão e fala assim: decisão. Decisão. Porque servir a Deus, irmãos, é um ato de fé. Servir a Deus é uma ação. Você que está aqui nesta noite tem um coração em gratidão, em compromisso, em desejo de servir a Deus. Não basta somente nós termos o desejo. Nós precisamos tomar um ato de fé. E o ato de fé, irmãos, ele já é crer. Tem gente que crê aqui nessa noite? Eu creio, Deus! E quando nós colocamos o nosso coração em fé e cremos que Deus pode fazer, nós já tomamos um passo de fé. O passo de fé já é uma decisão. Diante de Deus é necessário que nós tomamos atitudes. Porque atitudes nos colocam em caminhos traçados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se nós não tomarmos atitudes, se nós não nos agarrarmos à vontade de Deus, infelizmente nós vamos ficar somente passando desejo. Quantos aqui já desejaram viver muitas coisas, desejaram comprar muitas coisas e passaram somente no desejo, porque não tinham condição, porque no momento passou. Quantas vezes, irmão, eu fiquei com muita vontade de comprar um sapato uma vez, a minha esposa está aqui, e eu fiquei com tanto desejo de comprar ele, mas pelo valor dele, eu disse assim: eu não pago mais nem a pau. Eu disse assim. Só que aí, irmãos, o tênis ficou um pouquinho mais barato. E aí eu olhei para dentro de mim e falei assim: ainda não pago. Fiquei com aquele desejo. Eu me lembro que foi meu aniversário e eu falei com a Amanda, eu falei: amor, eu quero ganhar esse tênis, meu irmão. Quem é os esposos aqui da Glória? Conte segredo para suas esposas, amém? 41. Ó, terra, 41. Ai, Deus. Eu me lembro, irmãos, que eu tive desejo, eu falei assim: eu quero esse tênis. Irmão,
E foi um momento que eu falei, agora que eu quero. Agora que eu quero, sabe o que aconteceu? O tênis subiu do estoque. E a Amanda procurou em tudo quanto é lugar, não foi, amor? Foi, só achei num lugar muito longe. Mas ainda não era certo se tinha o meu número. E eu falei, eu não vou pra lá procurando se não tem meu número. Porque você já viu como é que é vendedor, e glória a Deus pela vida dos vendedores. Não, vem aqui que tem o número. Chega lá, você já sabe. Mas irmãos, quantas coisas nós desejamos e não conseguimos fazer. Por quê? Porque nós não tomamos uma atitude. Mas com Deus é diferente. Com Deus já existem rotas, caminhos traçados. Existem direcionamentos debaixo do céu para aqueles que se colocam no posicionamento de agradar a Deus. Quem se coloca na obediência, como disse a nossa irmã Samanta, se coloca numa posição de atitude. Obedecer, irmãos, é uma ação. Obedecer, você tomou uma atitude diante de Deus. Você disse, Deus, eu cansei de desobedecer. Eu cansei de ser desobediente. Porque nós precisamos raciocinar quantas percas, quantas falhas, quantas lágrimas, quantas tristezas já me trouxeram quando eu desobedeci a Deus. Mas todas as vezes que eu obedeci a Deus, minha carne chorou, mas o meu espírito regozijou. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o coração do homem. E pode ser que naquele momento o seu coração se frustrou, mas depois os seus olhos se abriram e viram que Deus guardou a tua vida, que Deus fez você passar por algo que te traria mais dores ainda. E aí entra uma questão que muitas pessoas, elas entendem e entram nessa guerra. Elas falam, quero servir a Deus, quero colocar a minha vida na mão de Jesus. Mas eles não entendem que eles começam a ser alistados como os combatentes. Olha para o teu irmão e fala para ele, bem-vindo à guerra. Bem-vindo à guerra. Se ficou difícil da glória, diga aleluia. Glória a Deus. Algumas pessoas estão alistadas, mas por que tantos esses irmãos falam de guerra, irmão? Eu falo porque eu tenho vivido muitas guerras. E a maior guerra que você vive é uma guerra contra a sua carne. A maior guerra contra você vive é uma guerra contra uma palavra que parece ser simples e bonita, mas que soa muito profundo quando você a escolhe. Sabe que palavra é essa? Renúncia. Palavra bonita, né, Júnior? Cabe como capa de qualquer livro aí, irmãos. Né? Porque é uma palavra que por ela só já nos dá muita direção do que nós vamos passar. Não é verdade? Os irmãos, eu tô falando aqui, mas os irmãos que gostam de pudim, dá um glória aí. Glória a Deus. O pastor Ivan disse que renunciou o pudim. Mistério. Quando você escuta a palavra pudim, seu paladar já não sente o gosto. Você já fala, delícia. É a mesma coisa a palavra chamada renúncia. Na sua carne você já sente o que você vai passar, as coisas que estão por vir. Só que todos aqueles que aceitam viver o propósito e o chamado de Deus, é necessário passar pela renúncia. E a renúncia ela é necessária para que Deus tire o mundo de dentro de você. Porque o mundo que tende a criar raiz dentro de nós. Só que o nosso coração, ele é tão tendencioso para as coisas da nossa carne, que infelizmente a gente se frustra. Por quê? Porque parece que o que Deus está tirando não era necessário Ele tirar. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui, é necessário eu arrancar de você o que está doendo, para que você esteja inteiramente na minha vontade, para que você esteja inteiramente vivendo o meu querer. Viver o querer de Deus, irmãos, é algo que vai além do nosso compreendimento, porque nós compreendemos que fazer a vontade de Deus é somente orar, ler a Bíblia. Não, Deus te escolheu para um chamado nessa terra, e o chamado de Deus, mesmo que você não entenda hoje, Deus está dizendo que a obra dele, o chamado dele, o projeto dele ainda está de pé sobre a tua vida, irmão. Eu não estou dizendo isso aqui é mito, sal e cabe a sal. Eu não estou dizendo isso aqui para quem tem 30 anos de igreja, ou para quem chegou ontem no Evangelho. Eu estou dizendo isso aqui para um aglomerado chamado povo de Cristo. Tem Cristo aí no seu coração?
coração, se tiver Cristo no seu coração, se prepara, porque mesmo que o diabo te acusou até hoje e disse: acabou, não tem mais jeito para você, a corrente hoje eu te tranquei, Deus está dizendo que tem corrente caindo por terra, e a corrente hoje é a corrente da acusação. Hoje Deus está te dando direção para você se lembrar de que tem uma promessa sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio. Tem gente que já entendeu esse mistério. O Espírito Santo está falando no teu coração. O diabo lutou para tu não estar aqui. O diabo lutou para você desistir da obra. Mas Deus está dizendo para você: eu ainda tenho um projeto, ainda está de pé, mesmo que o capeta diz: olha o que ele fez lá fora, olha o que ela fez lá fora. Deus está dizendo para alguém no íntimo da alma hoje: eu ainda estou te esperando. Assim como eu disse no começo, a minha obra está de pé na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem glória para Jesus aí? Glória a Deus. Aleluia. Só que quando nós, irmão, estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Quando nós olhamos para essa palavra e dentro do nosso coração nos traz a intenção de que somos soldados, nesse livro de Provérbios ele já estava dando um direcionamento. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia e gostam de, explanar a palavra, como diz alguns teólogos, os irmãos entendem que ele não está falando com alguém que estava fora. Ele estava falando com alguém que já estava na guerra. Ele estava falando com alguém que já tinha um posicionamento de soldado, de guerreiro. Alguém que já tinha escolhido viver o chamado e o propósito de Deus. E ele disse assim: olha, se te faltares força, se tu for frouxo, se você for vacilar, se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Através, desse texto, nós entendemos que Deus estava dando um direcionamento para aquele homem, falar para o povo: ei, é necessário as coisas estarem aprumadas, é necessário as coisas estarem firmes, porque o contrário de frouxo é firme, irmão. Não é verdade? Os irmãos que estão aqui, principalmente as mulheres, quando os varões vão colocar as coisas, pendurar as coisas lá na casa, ela fala assim: aperta esse negócio direito. Somente espelho, irmãos. Os irmãos que gostam do espelho aí dão glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, mediante a isso, é necessário que as coisas estejam firmes. Porque nós entendemos que o Senhor, Ele não tem compacto, Ele não compactua com quem é covarde. Depois de da glória, diga aleluia. Aleluia. E a covardia, muitas vezes não é das pessoas que estão entrando agora, é de quem já está na trincheira. É verdade. É quem está no campo de batalha. Deus está falando conosco. Se você não tiver força, se você não tiver coragem, se as coisas que estão em você tiver medo, covardia, se você não se manter firme no dia da sua angústia. Irmão, quantos aqui já passaram por angústia? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Quantos já passaram por luta? Glória a Deus. Tem dia que você passa por luta que você não quer olhar na cara de ninguém. E é verdade, irmão. Tem dia que você passa por dificuldade que você não quer olhar na cara de ninguém. Mas mediante a isso, Deus está nos dando um direcionamento aqui nesta noite. E o direcionamento é: ei, hoje eu estou te fortalecendo. Irmão, eu não sei se você crê, mas está descendo coragem do céu nesta noite. E tem crente aqui que estava até se acovardando, estava até se intimidando, porque parecia que a guerra não tinha fim. Só que Deus está dizendo para você: ei, parece que essa guerra não vai acabar, parece que esse problema não vai ter fim, mas hoje eu estou te dando direcionamento e descendo sobre a tua vida coragem nesta noite, para você se lembrar que
que Ele tem um projeto. Glória a Deus. No dia da angústia. Interessante que Salomão estava falando aqui que quando nós somos mais atacados quando nós estamos no nosso dia mais difícil. Nós somos mais perseguidos quando nós estamos na nossa pior perseguição. Não é assim? Tem dia que você escolhe trabalhar até mais tarde. Nesse dia que você escolhe trabalhar até mais tarde, você se cansa mais. Não é verdade? Nosso irmão Joffer está ali. Tem dia que o nosso irmão Joffer chega aqui cansado porque foram várias motos sendo montadas, ele e os filhos dele. E é o seguinte, é produção, irmãos. Mas independente disso, Deus está dizendo para nós que independente do dia e do momento que você esteja vivendo, eu estou falando para a igreja que está aqui nesta noite, uma igreja que meio às suas guerras, meio às suas lutas, meio ao seu cansaço, tem que se lembrar que tem um Deus que tem batalhado por nós, tem um Deus que tem se colocado à disposição para trabalhar na minha e na tua vida. Talvez o nosso coração tente se acovardar, por quê? Porque a gente olha para as pessoas, e principalmente quem está hoje na liderança, e a gente diz assim, deixa a guerra só para ele, deixa a guerra só para ela. Só que Deus já disse para você hoje, para de ser covarde, para de voltar para trás, para de desistir da obra que eu estou fazendo, porque a obra de Deus, irmão, ela não para, ela dá continuidade. Assim foi com o povo. Moisés morreu, Deus falou, ei Moisés, ei Josué, se levanta, porque mesmo com a morte de Moisés, o meu propósito, a minha promessa não morreu. O que Deus está querendo dizer para alguém aqui é que se prepara, porque hoje você está vendo pessoas na liderança, mas amanhã Deus vai te colocar na liderança. Hoje você está vendo pessoas passando e estão ensinando, amanhã Deus vai usar você para ensinar alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceitar esse propósito de nos tomarmos uma posição, irmão, não é fácil. Vou ser bem direto para os irmãos aqui. Não é fácil. Tomar um posicionamento quando as coisas parecem nada acontecer. E eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Eu sei que o Espírito Santo está direcionando alguém aqui, dizendo assim, ei, você hoje chegou com um contexto, dizendo que não tem mais jeito, irmão. Eu não sei o que Deus está mandando eu dizer nesse sentido, dizendo para alguém aqui, que é para você parar de ser covarde, parar de deixar a promessa de Deus de lado, parar de deixar o propósito que Deus tem para a tua vida, que é tão lindo, que é tão grande, é maior do que o teu sonho, os seus projetos. Deus está dizendo para você hoje, por mais que você esteja na sua dificuldade, no seu dia de angústia, papai está enviando socorro para a nossa vida aqui nesta noite e te dizendo, ei, se coloca de pé hoje, abre o teu coração hoje, porque eu vou encher a tua vida. Creia, Deus. Os irmãos sabem que uma força limitada não serve para nada, irmãos. Algumas pessoas aqui já fadigaram o seu músculo, amém? Algumas pessoas já tiveram isso, né? Não sei se eu vou falar aqui pelo pessoal da saúde, os que treinam. Hoje você vai lá, treina, dá o seu melhor, você desgasta o seu músculo. Tem pessoas que conseguem fazer outras atividades durante o dia e amém. Mas se você for lá, voltar e tentar fazer o mesmo treino que você fez, o seu músculo tem um desgaste. A sua força é pouca. É necessário a gente se encher de Deus, irmãos. Porque a nossa força não vem dos nossos braços. No Evangelho, nós sem Jesus não podemos fazer Nada. Vou perguntar de novo. Jesus falou aos seus discípulos, sem mim nada podeis Fazer. Foi ele que disse, irmãos. O problema é que no dia da nossa angústia, irmã Renata, a gente quer escolher se levantar com nossos próprios braços.
quando fiz da glória, diga aleluia. Do dia da nossa angústia, a gente quer correr para tudo quanto é canto. A gente tenta correr para tudo quanto é lado. A gente dá um de Jonas. Sabe o que a gente faz? A gente fala assim: eu não quero saber mais. Eu já sofri demais com a obra, com o evangelho. Olha a minha vida como é que tá. Você diz assim: cansei. A proposta de Deus está aqui. Você pega, vira suas costas e vai embora. Só que você tenta do seu jeito. Você vai do seu jeito. E do seu jeito você vê que você se cansa. A sua força se diminui. E aí Deus vai ao seu encontro. Irmão, sabe o que eu amo esse Deus? É porque você mesmo no erro, você mesmo na falha, você mesmo muitas vezes rejeitando a Ele nunca te rejeitou. Mesmo você deixando a Ele nunca te deixou. Mesmo você abandonando a Ele nunca te abandonou. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que você não luta com a força dos teus braços, você luta com a força do braço de Deus. E a força do braço de Deus não tem fim. Não se acaba. Glória a Deus. A força do braço de Deus não tem fim. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: a força do braço de Deus não tem fim, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nos faltar força, irmão, se nos faltar coragem, a Bíblia está sendo direta. Deus, quando olha para Josué estava com medo, irmãos. Josué olhou e falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Sabe por que a gente tem medo, irmão? Porque geralmente a gente vai no embalo dos outros. Quando é difícil da glória, diga aleluia. A gente vai no embalo, irmãos. A gente faz... Você já viu aquele contexto? 6 horas por mim? Não, 6 horas. Orar ninguém ora, só pede oração, irmão. É uma direta, irmão. Lê a Bíblia, não lê, irmãos. Só pede, irmão, lê um versículo. Não sabe. Abre a Bíblia aí pra mim. Não sabe abrir a Bíblia, não sabe nem ler. Irmãos, eu não estou falando aqui dos irmãos que não sabem ler, amém? Eu estou falando aqui dos irmãos que sabem e conseguem, mas não querem. Existem pessoas assim: eu sei, mas não quero. Tá ótimo, Deus respeita isso. Eu não sei se você está entendendo que Deus está movendo o projeto esses dias a uma direção aonde Deus quer qualidade em você. Deus poderia descer poder na tua vida agora. Para quê? Para poder descer sobre a tua vida e descer pelo ralo, irmãos. Verdade. Ir para a terra. Deus quer descer qualidade em você, para que na hora que Deus quiser te usar, você não vai se acovardar. Na hora que Deus quiser derramar mais autoridade na tua vida, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. É por isso, irmão, que a guerra aumentou. É por isso que o processo está difícil. É por isso que Deus está dizendo para você: ei, não é hora de se acovardar. Não é hora de recuar. Não é hora de você se sentir, desculpa a palavra, não é hora de você se colocar no vitimismo. Não é hora de você colocar o seu coração e dizer: Senhor, por que isso acontece comigo? Deus está dizendo que você abre a tua boca no meio desse vale, porque eu vou profetizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que está no vale, irmãos, mas você esquece que quem colocou você no vale foi Deus. Se Deus colocou você no vale, quer notícia boa? Tem milagre no vale. Eu creio. Glória a Deus. Quer notícia mais boa ainda? Se Deus colocou, só Deus pode tirar. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que está no vale, tá cheio, irmão Júnior, tá rodeado, Aleluia. de osso seco, mas não consegue abrir a boca para profetizar, mas para murmurar, tá cheio. Verdade. Os ossos estavam secos, o povo tem condição de secar mais os ossos ainda, terra. Quando fiz da glória, diga aleluia. A situação está para a morte e parece que você é um emissário. Você não foi colocado lá por Deus para dar vida. Parece que você foi colocado por Deus para matar ainda mais o que tinha lá de vida. Irmãos, foi difícil da glória, diga aleluia. Mas Deus vai fortalecer essa igreja aqui nessa noite. E Deus está dizendo para uma igreja que se vai colocar nem força e coragem para fazer a vontade de Deus. Eu creio. Glória a Deus. Josué olhou e falou: e agora? Deus falou: seja forte. Se Deus falou: seja forte, é necessário ter força e coragem. É verdade. Porque se as duas não andarem em comunhão, você vai pender para um lado mais do que o outro. E Deus está levantando o povo
Ô Jofre, é um povo que não só anda em coragem, mas em força. Creio. Que força é essa? Na caminhada. Como pode isso? Manda eles colocarem o pé no Jordão. Irmão, quando o sacerdote colocaram o pé no Jordão, a Bíblia fala que o Jordão estava no seu tempo de cheia. Deus gosta, Deus ama fazer quando o negócio é impossível, irmão. Você sabe por que você chegou até aqui? É porque com o teu braço é impossível mesmo. Mas com a mão de Deus ainda tem possibilidade. Glória a Deus. A Bíblia dá detalhe, irmã Érica, e dizendo assim, olha, o Jordão estava em cheia. Se o povo já tinha medo de atravessar o Jordão, imagina o Jordão inundado. Agora o negócio é apertar. Mas é nesse momento que Deus gosta de provar. Deus gosta de provar quem está com força e coragem. A igreja não deu glória, mas eu vou dizer. É nesse momento em que as coisas estão para impossível que Deus gosta de provar quem está com força e coragem. Glória a Deus. Se tem força e coragem no seu coração, não rejeita a mão de Deus trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Ah, mas como é que eu sei isso, pastor? Tem dia que eu tô forte, eu quero ir para a igreja, mas aí eu tenho vergonha, tenho medo. Você crê que o medo está caindo por terra hoje? Eu creio. Aleluia. Porque Deus está falando de forma que o seu coração está entendendo que a obra dele está de pé. Aleluia. Talvez, irmãos, tudo que nós fizemos até hoje não tenha valia para o que Deus ainda vai fazer no dia de amanhã. Mas Deus pode levantar a tua vida para fazer você fazer o que Ele quer. E o que Ele quer, irmão, quem pode? Se a mão de Deus está estendida, quem pode fazê-la voltar atrás? Glória a Deus. Você é Deus, irmão. Glória a Deus. E dentro, só para finalizar aqui, irmãos, dentro desse contexto, a Bíblia fala que o Jordão se abriu. E aí, eu fico imaginando, Deus usa o pastor Ivan, Deus usa o pastor Bartô, Deus usa a Cíntia. E aí o povo se lembrando do mar vermelho. Falou assim, será que Deus vai fazer na minha vida? Se tiver força e coragem, se tiver força e coragem, Jordãos vão se abrir também. Eu creio. Porque o povo dentro da mente dele poderiam lembrar, Moisés abriu o mar vermelho. Josué olhou e falou assim, peraí, se o mesmo Deus que está na vida quer me destruir, se o mesmo Deus que está na vida do pastor Ivan e na minha vida, eu vou dar lugar agora. Irmão, Aleluia. Deus está disposto. Irmão, eu não sou de falar isso, mas tem Corrente sendo quebrada aqui. Eu creio. E a corrente da covardia está caindo por terra. Porque Deus vai usar a tua boca com autoridade. olha para o teu irmão e fala assim, força e coragem. Força e coragem. Só que eu tenho um alerta para te dar, irmãos. Passou o Jordão, chegou onde eles queriam. A igreja diga sim ou não? Passou o Jordão, chegou aonde eles queriam, Mas não onde Deus quis. Porque a gente esquece, a gente sempre quer, né? Deus, aqui tá bom. Mas olha pro teu irmão e fala assim, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. A gente sempre é assim, irmão. Quando a gente tem uma alegria da parte do Senhor, a gente fala, tá bom, Deus, aqui, eu vou morar aqui. E a gente quer morar mesmo. Fala, não, tá bom. Só que aí Deus tem algo além. O Jordão só foi uma parte. Ainda tinha algo além. Deus ainda tinha herança para a vida deles. Deus ainda tem herança para a nossa vida. O povo que está aqui entende que Deus está preparando uma igreja que vai morar com Ele no céu. Muitos não falam mais isso, que Jesus está voltando para buscar uma igreja lavrada e remida no sangue do Cordeiro. É por isso, irmão, que está difícil cada dia mais. É por isso que a sua carne dói cada dia mais. É porque Deus tem arrancado de você as raízes do mundo, para que você esteja santo quando a trombeta tocar e Jesus ali aparecer. Aqueles que crêem serão levados com Ele, e haverá grande júbilo daqueles que são escolhidos. eu creio, Deus. Tem fugido hoje, irmão, dos púlpitos, sabia? Falar que Jesus está voltando.
Isso é uma realidade. É por isso que Deus está levantando uma igreja, porque nós precisamos entender que quando Jesus fez um tete-a-tete com Pedro, né? Como diz o pastor Ivan, Jesus amarrou os bigodes com Pedro. E foi num momento onde o próprio Pedro, né, reconheceu que Jesus era o Cristo. Como é que pode um negócio desse? No momento que Pedro falou, tu és o Cristo. Naquele mesmo momento, Jesus abriu mais detalhes para ele. Pedro, eu serei crucificado. Aí o velho Pedrão gritou, falou, não, ninguém vai deixar acontecer isso não. O Senhor o repreendeu naquele mesmo momento. Para trás de mim, Satanás. Pois você conhece as coisas que são do homem, mas as coisas de Deus você não conhece. Diante daquilo passou mais um pouco, Jesus falou, Pedro, Satanás te pediu para peneirar você, para sacudir você, para ver se você está firme mesmo. Eu poderia, irmão, vou pensar um negócio aqui. Pedro cheio né? Falou assim, eu estou andando com Jesus, oh, que delícia. Ele deve ter olhado e falou assim, ah, Jesus, do mesmo jeito que o Senhor me repreendeu lá e eu dei lugar, o Senhor deve ter repreendido ele. Jesus, antes dele falar, falou assim, eu roguei ao Pai para que quando você passasse por isso, você fortalecesse os seus irmãos. Glória a Deus. Deus não privou, Jesus não privou Pedro de passar pelo processo da aprovação, porque sabia que o processo da aprovação iria fortalecer Pedro, e quando Pedro saísse fortalecido, Pedro fortaleceria quem está ao seu lado. Pedro seria um canal de fortalecimento para aqueles que também precisavam. Você sabe por que você está assim, irmão? Passando por essa angústia, por essa prova, por essa luta, por esse processo. É porque existem pessoas que já estão determinadas. Posso ouvir um glória da igreja aí, irmão? Pessoas que já estão determinadas a serem livres da escravidão do inferno. Então Deus vai usar a tua vida, através da tua vida. Quando você passar por esse processo, Deus vai fazer você fortalecê-los, e o fortalecimento deles não será conforme o mundo, será conforme o Espírito Santo de Deus, e assim o Senhor será glorificado. Esse processo, irmãos, que Pedro passou, alguns irmãos viram, né, que o detalhe que me chama mais a atenção é que quem aqui tem promessa de Deus, irmãos? Amém. Vou perguntar de novo, quem aqui tem promessa de Deus, irmão? A promessa te livra de falhar? Não. A promessa te livra de errar? Não. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro estava vivo, falando, não. E o que aconteceu, irmãos? Pedro negou, como Jesus havia falado. Pedro dentro dele ele falou assim, pronto, agora acabou, Jesus está morto, não tem mais jeito. Acabou para nós, né? Porque nós como igreja, irmão, se alguém cai, todo mundo sente. Posso ouvir um glória da igreja? Glória a Deus. Vou falar de novo, irmãos. Nós como igreja, se alguém cai, todo mundo sente. Glória a Deus. E dentro disso, irmãos, a Bíblia fala que Jesus vai ao encontro de Pedro, que Pedro até pula na água, que ele reconhece Jesus e fala, epa, é o mestre, pulou. Jesus conversa com ele, ele resgata, fala, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Só o Senhor sabe, Senhor. Eu te amo. Aquele momento, Deus trouxe um resgate de Pedro. A Bíblia fala que houve lá, irmão, o batismo com o Espírito Santo lá em Pentecoste. E o povo falava em várias línguas. E todo mundo tomado. Tinha gente do lado de fora impressionado. Tinha gente do lado de fora falando, que negócio lindo é esse? Eu conheço aquele ali. Parece que ele não falava. Eu nunca ouvi ele falar essa língua. E ele está falando um idioma de outro lugar. Era um povo que estava cheio e tinha poder. Pedro viu a oportunidade. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus vai te dar a oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade.
que Pedrão fez? É o momento de pregar a palavra. Pedro tomou posicionamento, cheio da graça, e começou a pregar a palavra do Senhor. A Bíblia fala que foram 3.000 homens. 3.000 homens foram salvos naquele dia. Interessante que para servir a Deus é necessário passar um processo. E nesse processo, irmão, você não está livre de falhar. Você não está livre de ter erros, de você se frustrar. Mas Deus está dizendo para você, não se acovarde, porque a minha mão está te conduzindo. É a minha mão que tem sustentado você. É a minha mão que tem te trazido até este lugar. Possa ser que no seu coração você ainda não entendeu o tamanho da minha obra, mas quando você entender o tamanho da minha obra e do meu trabalhar na tua vida, automaticamente as correntes que te prendem, aquilo que você desejava neste mundo cai por terra e você passa a sonhar com as coisas do Senhor. Deus está falando com alguém aqui dizendo, ainda dá tempo, ainda é chegada a hora, o meu projeto, a minha obra está de pé. O capeta até tentou te dizer que não tinha mais jeito, em todo lugar que tu ia, a acusação ia nas tuas costas, só que Deus está dizendo para você hoje aqui, a minha porta de salvação está aberta, não somente sobre a tua vida, mas sobre a tua casa. Se você aceitar a minha obra e o meu chamado, eu vou entrar e vou fazer a diferença. Só precisou de um que estava no processo. Olha para o irmão e fala assim, só precisa de um. Só precisa de um. Você entendeu esse mistério? Só precisa de um que esteja passando no processo. Você crê nisso, irmão? Se tiver um que está passando firme no processo, abre a tua boca onde você estiver, haverá mudança, haverá salvação, haverá restauração, porque o Senhor tem uma grande obra. Entendedores entenderão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nesta noite Deus está falando com alguém aqui. Não se acovarde, não recue, não desista da minha obra. Irmão, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Mas Deus usa o quê? Os homens. Mas quer saber se é de Deus, irmão? Se é de Deus, é prosperar. Irmão, faz prova com Deus. A gente aqui, no Projeto I, nós temos um negócio muito lindo. Que a gente faz aquilo que Deus quer. Com a gente, irmão, não tem protocolo, não. Se Deus mandar, fala, vamos fazer, vamos, a gente faz. Por quê? Porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus também vai te tratar com prioridade. E haverá transformação de vida. Assim como o Senhor disse, que naquele momento, aqueles que creem, aqueles que verão, aqueles que vão herdar a terra prometida. Josué estava pronto de entrar na terra prometida. Mas tinha um porém. Para entrar na guerra, tinha que guerrear, irmão. Para entrar na terra, tinha que guerrear. Era um conceito, já tinha um povo morando lá. Deus falou, vocês vão colher o que vocês não plantaram. Vocês vão viver em casa que vocês não construíram. Mas é necessário vocês ganharem a força. E o reino do céu é assim, irmão. É necessário você todo dia trabalhar. Todo dia ir lá, cuidar da sementinha que Deus colocou na tua mão. Então nesta noite, saia daqui fortalecido pela palavra. Saia daqui resgatado por Deus. Eu não sei como você está, mas eu sei que Deus continua à sua espera. Olha para o teu irmão e fala assim, toma uma decisão. Olha para ele, olha para ela. Deus está à sua espera, irmãos. Porque é como nós falamos lá na casa da nossa irmã Mari, foi uma bênção culto lá. E Deus falou nesse sentido na terra. Obedecer. Obedecer, irmão, é uma atitude. Deus está à procura desses que obedecem. Amém. Né? Porque o Senhor repreendeu Saul. Porque Saul, em vez de obedecer, fez o que o povo queria. Verdade. Né? Aleluia. Saul foi lá e não era sacerdote, já era rei, mano. Já tinha um... A gente tem gente que tem posição já diante de Deus e quer ser mais do que Deus colocou na mão dele. Irmão, use com graça aquilo que Deus colocou na tua mão. Quando Deus te elevar é porque Ele sabe que está na hora.
Tem gente que quer ser elevado de patamar antes da hora, irmão. Não é verdade? Mas Deus tem um tempo certo. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Obrigado. Quero dizer para essa irmã que está do lado da irmã Camila aí. Deus tem resposta para a tua vida, velho. Amém? O seu coração hoje está sendo visitado pelo Senhor. Amém. Eu preguei a palavra aqui, Deus falou, fala que a palavra é para ela. Amém. Deus está indo ao teu encontro. Glória a Deus. O Senhor sabe que Você disse para ele que você tem o seu tempo. Você falou isso com Deus. E Deus se alegrou porque no seu coração você teme a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar para você que está caindo por terra impedimento. Amém. Deus está visitando o teu coração agora Glória a Deus. e te trazendo alegria. Você precisa de alegria, varão. Glória a Deus. Aleluia. Você vai deitar o travesseiro, vai deitar sua cabeça no travesseiro e você vai se alegrar. porque o Senhor hoje falou contigo. Amém. Glória a Deus. Você entendeu esse mistério, né, varão? Não é para se acovardar. Glória Glória a Deus. Abre a tua mão assim. a Deus. Eu não sei se você crê, mas hoje o Senhor coloca condição na tua mão para a realização de um sonho, Glória a Deus. de um projeto. Os irmãos sabem aqui, me conhecem, sabem que eu não sou disso, irmão. Eu vi algumas coisas travadas na sua vida. E Jesus está dizendo, fala para ela que está travado porque ela ainda não aceitou o meu propósito na vida dela. E eu tenho usado pessoas, Deus já usou muitas pessoas para dizer para você que a obra dele está parada. Deus quer te usar na palavra, Deus quer te usar na autoridade. Você é chamada, é escolhida. Tem gente de joelho no chão pela tua vida. Deus está dizendo para você hoje, eu quebro a corrente que tem te travado. No teu coração hoje, o desejo de servir a Deus só vai aumentar. Porque você acha que foi por você que você veio aqui hoje? Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. E hoje você falou com Deus, Deus, fala comigo, Senhor. Mesmo que isso não for apontar, mas Fala comigo. E Deus está dizendo, fala para ela que eu amo a vida dela. E que hoje, o capeta que tem tentado atormentar a tua mente, a depressão está caindo por terra hoje. Os pensamentos de morte caindo por terra. Porque Deus tem uma grande obra. diz o Senhor, aleluia. Diz o Senhor, Glória a Deus. se alegra com a novidade de Deus. Tem novidade para tua Glória a vida. Deus. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vou passar para o nosso pastor Elivan. Amém, Jesus. Que Deus fortaleça os irmãos em nome de Jesus. Amém. Que cada um seja fortalecido por Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Abençoe.